Bom dia, paz do Senhor Jesus, povo de Deus, glória a Deus, aleluia. Mais um dia aqui para trazer uma palavra para os nossos corações, mais um dia aqui, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, trazer um pouquinho de esperança, né? Cada dia mais, porque a palavra do Senhor, ela nos renova, ela nos fortalece, ela nos dá vida. Então, aleluia, o Senhor está colocando no meu coração para estar trazendo aqui uma palavra, né? Glória a Deus. E aqui estou eu, amém? Glória a Deus. Hoje a palavra está em Mateus, capítulo 26, né? No versículo 69 até o 75, amém? Que diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Glória a Deus. E dali a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Deus. Forte, né, essa palavra? Glória a Deus. A gente sabe que Pedro, ele foi avisado, né, de que isso aconteceria, de que ele negaria Jesus. O próprio Jesus avisou ele, né? Ele foi até Jesus e falou: Eu jamais te rejeitarei, né? E Jesus falou assim: Antes que o galo cante, Pedro, você me negará 3 vezes. E aquilo que Jesus falou aconteceu na vida de Pedro, né? Só que o que me chamou a atenção nessa palavra não foi isso exatamente, que Pedro negou Jesus. Porque eu creio fielmente que isso era necessário que acontecesse para que Pedro, glória a Deus, se arrependesse, que houvesse um arrependimento genuíno dentro do coração de Pedro, né? E verdadeiramente Pedro se convertesse. Eu creio fielmente nisso, que, aleluia, quando Pedro negou Jesus, foi uma forma, aleluia, de Deus trabalhar em Pedro para que ele se convertesse verdadeiramente a Cristo, né? Que ele encontrasse dentro de si, né, aquele Pedro que Jesus queria, o Pedro que fosse líder da igreja, né, que fosse aquele que estivesse ali à frente dos apóstolos, conduzindo, né, a igreja de Cristo, né? Só que o que me chamou aqui a atenção nesse texto foi o quê? Que por 3 vezes Pedro foi reconhecido pelo ímpio, né? Glória a Deus. Por alguém que não professava a mesma fé que ele. Por 3 vezes viram, aleluia, Jesus em Pedro. Viram, aleluia, glória a Deus, Jesus até na fala de Pedro. Veja, ó, glória a Deus. Olha o que diz aqui na primeira vez que reconheceram Pedro. Tu também estava com Jesus, o Galileu, né? Aí Pedro negou. Na segunda vez, este também estava com Jesus, o Nazareno. Veja, ele negou de novo. E a próxima vez disseram assim, ó: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. O que eu quero enfatizar aqui nessa manhã? É que todo aquele que, glória a Deus, aceita verdadeiramente Jesus na sua vida e passa a andar com Jesus, passa, aleluia, a ouvir, aleluia, aquilo que Jesus tem a dizer, passa a entender o propósito de Jesus,
aquilo que Jesus quer que a gente aprenda. Todo aquele que ali aceita Jesus como único e suficiente Salvador na sua vida, ele, aleluia, a partir desse momento, ele já não é mais a mesma pessoa. Ele já não, aleluia, glória a Deus, ele já não tem mais os mesmos hábitos, ele já não tem as mesmas atitudes, ele já não tem a mesma fala, o mesmo pensamento. Todo aquele que tem Jesus em sua vida, ele muda de vida. Como assim, Cláudia, muda de vida? Ele muda, aleluia, o comportamento, ele muda a mentalidade, ele muda a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir. Eu aqui lendo essa palavra, eu pude ver, glória a Deus, que o ímpio, né, os de fora, reconheceram Jesus em Pedro. Viram Jesus em Pedro, olharam para Pedro e falaram, esse é um deles. Esse andava com Jesus. Esse fala como eles. Tem o comportamento deles. Você entende? Porque aquele que anda com Jesus, aleluia, aquele que, aleluia, glória a Deus, ouve o que Jesus fala, ele começa a mudar de hábitos, ele começa a ter uma nova visão da vida, uma nova, aleluia, visão de tudo aquilo que antes para ele era comum, já não passa a ser mais. Olha o que fala aqui nessa terceira vez que Pedro é reconhecido. Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Veja, o ímpio falando verdadeiramente tu é discípulo de Cristo. Verdadeiramente você fala como ele, você anda como ele, você enxerga como ele, você tem a mentalidade deles. Aleluia, você não é, aleluia, glória a Deus, alguém isolado, você não é alguém desprezado, não, você tem, aleluia, uma fala, glória a Deus, você tem, aleluia, um povo, você faz parte ali de uma comunidade, você tem alguém que te discipula, você tem alguém, aleluia, glória a Deus, que conduz os teus passos, você fala como eles. A tua fala não é comum, a tua fala não é igual de todos. Aleluia, glória a Deus. Você tem a marca de Cristo. Você entende? E o mais engraçado que quem reconhece isso em Pedro não é os de dentro. Não é os de dentro, é os de fora. Quem reconhece a marca de Cristo em Pedro, aleluia, glória a Deus, é os de fora, é o ímpio. É aquele que não entende da palavra. É aquele que não andou com Jesus. É aquele que não reconheceu Jesus como Salvador. Você entende o que Cristo está falando? Que quem vai reconhecer Cristo na tua vida não é o de dentro. Não é aqueles que convivem com você. É aqueles que estão do lado de fora. Que vão olhar para você e vão falar, não, aquele ali fala diferente. O comportamento daquela pessoa ali não é igual ao comportamento do mundo. É totalmente diferente. Ele tá debaixo de uma cobertura. Ele tá debaixo, aleluia, das mãos do Todo-Poderoso. Ele não é comum. Ele é diferente. Dá para ver que os pensamentos dele é diferente. Dá para ver que as atitudes dela é diferente. Glória a Deus. Quem vai reconhecer o poder de Deus sobre a tua vida não são os de dentro, são os de fora. Ah, Cláudia, mas esse texto aí tá, Pedro negou Jesus. Sim, ele negou Jesus. Jesus falou para ele que isso aconteceria. Jesus falou para Pedro que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Tanto que quando aconteceu, Pedro se afastou e chorou amargamente. Naquele momento, aleluia, naquele momento onde Pedro se afastou e chorou amargamente, aleluia, Pedro, glória a Deus, se converteu. Você entende? Às vezes a gente passa por debilidades, por dificuldades, por problemas, aleluia, a qual a gente olha e não vê saída. Mas
Esses problemas estão fazendo com que a gente se converta. Esses problemas estão fazendo com que verdadeiramente a gente reconheça Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ah, mas eu já confessei, Cláudia, diante do altar Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu já confessei. Sim, você já confessou. Mas, aleluia, é necessário que haja um arrependimento genuíno no nosso coração. É necessário que haja no nosso coração um convertimento genuíno. Você entende? Que seja algo genuíno, algo que vem de dentro para fora. Pedro, ele chorou amargamente, arrependido de ter negado Cristo, entendendo que o que Cristo falou para ele, que ele negaria Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse, se cumpriu. Ele entendeu, a palavra do meu mestre não cai por terra. O que o meu mestre fala acontece. E eu falei por 2 vezes que não negaria ele, neguei 3. Glória a Deus. Aleluia. Então veja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Veja, naquele momento que Pedro chorava amargamente, glória a Deus, eu creio fielmente que foi o momento que Pedro verdadeiramente se converteu. Saiu dele o Pedro, glória a Deus, aleluia, briguento, o Pedro arrogante, o Pedro que pega a espada e arranca a orelha do soldado. Saiu de Pedro esse Pedro e entrou o Pedro manso, o Pedro que fala menos e ouve mais, o Pedro que para observar, para ouvir, para entender o que está sendo falado. Você está entendendo? Saiu o Pedro, glória a Deus, nervoso, vamos dizer assim, e entrou o Pedro manso. Ele se converteu, ele se arrependeu, ele entendeu quem era Jesus, ele entendeu o propósito. É necessário as lutas para que nós venhamos nos arrepender verdadeiramente. É necessário as provas para que a gente venha se converter verdadeiramente. Se converter como assim? A Cristo. Entendendo que Cristo é o cabeça da igreja. Entendendo que Cristo é o cabeça da nossa vida. Ele é o nosso condutor. Ele é o nosso pastor. Entendendo que Ele é o nosso pastor e que nada nos faltará. Glória a Deus, que se nós deixarmos ser guiados por Ele, vai dar certo. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Ah, Cláudia, mas eu tô na prova. É porque você está sendo conduzido por Ele. A luta tá intensa. A luta tá aquela prova terrível. É Cristo te conduzindo. Porque quando tudo tá dando certo, aí a gente tem que estranhar. Mas quando a prova tá intensa, tá fervorosa, glória a Deus, é porque Cristo é o seu pastor e é Ele que está te guiando, é Ele que está te conduzindo, é Ele que está, aleluia, glória a Deus, na tua frente. Veja, olha o que a palavra diz. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Foi nessa hora que verdadeiramente Pedro se converteu, que o coração de Pedro se rendeu, que ele entendeu o propósito, o chamado,
a vontade de Deus sobre a vida dele, o quanto ele precisava diminuir para que Cristo crescesse nele. Foi nesse momento que ele entendeu que ele, aleluia, era sim discípulo de Cristo e que por causa daquela situação que ele enfrentou, de negar Jesus, eu creio que ele, glória a Deus, ficou ali pensando, eu não sou digno, né? Não sou digno dele, ele é poderoso, ele é santo, ele é filho de Deus, eu não sou digno, né? Mas se você ler mais para frente, você vai ver que quando Jesus ressuscitou, né? Jesus foi até Pedro, né? E falou assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí na terceira vez ele falou: Senhor, tu sabes, né? Só o Senhor sabe se eu te amo ou não te amo. Porque o Senhor sonda o meu coração, o Senhor conhece meus pensamentos, né? Só o Senhor vai saber verdadeiramente qual é, aleluia, o meu sentimento por ti, né? Se verdadeiramente eu te amo. Pedro entendeu que nem sobre o que ele sentia ele tinha controle. Nem sobre os sentimentos dele mesmo, sentimentos próprios dele. Ele tinha a convicção, sabe? A certeza. Porque ele tinha falado para Jesus: não, mestre, eu não te negarei. Eu não te deixarei. Aí Jesus: Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E ali ele negou 3 vezes. Aí ele pôde entender que nem sobre a vida dele, as palavras que saíam da boca dele, ele tinha controle. Glória a Deus. É muito forte isso. Quando a gente para ver que a gente não tem controle sobre a nossa própria mente, sobre os nossos sentimentos. Você entende? A não ser que do céu nos seja dado, aleluia, o controle sobre todas as coisas. Sabe? Isso é provado na Bíblia, que a gente não tem controle sobre nada em nós. Porque a Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus, Deus ele tira, se ele quiser, o sentido das pessoas. Ele muda o coração que está no peito da pessoa, ele transforma no coração. Do coração de carne, ele transforma no coração selvagem. Ele fez isso com Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Ele transformou o coração do rei num coração que era de um homem normal, comum, num coração de um animal do meio do mato, para comer mato. Você entende? Ele permite que espíritos imundos tomem a consciência de pessoas, entre em pessoas e tire a razão daquela pessoa. A pessoa para de raciocinar, para de pensar, para de, aleluia, ter uma mente ali, glória a Deus, saudável. Você entende isso? Deus, ele tem o controle sobre nós em todos os aspectos da mente, do corpo, da alma, sabe? E aí, às vezes, a gente se gaba, eu posso, eu faço, eu tenho, eu sou, não vou fazer isso, só faço se eu quiser. Não é assim, irmãos. Você só faz se Deus permitir que você tenha saúde mental, que você tenha saúde física, que você tenha saúde espiritual. Você só faz se for a permissão de Deus. Isso é bíblico. Todo aquele que medita na palavra vai ver que Deus tem controle sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso corpo espiritual, sobre a nossa mente e também sobre a nossa alma. O Senhor, ele tem controle sobre tudo em nós, porque somos criação dele. Somos criação dele. Estamos na palma da mão do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que nessa manhã você venha entender a profundidade dessa palavra. Aleluia.
Era necessário Pedro negar Jesus para que verdadeiramente ele sentisse o amargor do arrependimento e se convertesse verdadeiramente. Eu creio que esse foi, aleluia, o último toque ali, né? Para que Jesus, aleluia, verdadeiramente entrasse como uma flecha dentro do coração de Pedro. Para que ele verdadeiramente se convertesse a Cristo. Você entende? Tem situações que Deus cria para que a gente se converta verdadeiramente e entenda que somos totalmente, em todos os aspectos dessa palavra, em todos os sentidos dessa palavra, totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes do poder, da misericórdia, da mão de Deus. Pedro entendeu e ele se converteu. Que nessa manhã você venha, aleluia, entender o que o Senhor está falando ao nosso coração. Que você venha entender a profundidade dessa palavra, que você venha entender a vontade de Deus para sua vida. É boa, perfeita e agradável. Amém? Então, quando Pedro se arrependeu, ele chorou amargamente, se converteu de corpo, alma e espírito e entendeu o chamado, entendeu o propósito. Eu creio que ele possa ter se sentido sujo, ele possa ter se sentido indigno de ter Cristo na vida dele, né? De ser um discípulo de Cristo, porque ele negou. E normalmente quando a gente peca, a gente fica com esse pensamento, né? Nossa, eu não sou digna, eu não sou digno, né? Glória a Deus, eu não mereço Cristo. Olha o que eu fiz. Só que a palavra vai dizer que a graça do Senhor, ela nos alcançou através da morte de Cristo. A misericórdia do Senhor é infinita. E toda vez que houver arrependimento, há perdão. Não importa o que você fez, não importa qual tem sido o teu pecado, não importa. O que importa é que você se arrependa. Se você se arrepender, ir em Cristo, ir até Cristo e falar: Senhor, eu pequei, fiz isso, mas eu me arrependo, me perdoa. O Senhor, ele vai te perdoar, porque foi para isso que ele morreu na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, esse pecado que você pecou já foi perdoado, porque a morte de cruz já aconteceu. A única coisa que você precisa fazer é ir até Cristo e se arrepender. Cláudia, mas é porque você não sabe qual é meu pecado. Não importa. Não importa qual seja, se seja pequeno, se seja gigante. Não importa qual é o teu pecado. O que importa é que Cristo já morreu para que o teu pecado fosse perdoado. Entendeu? O gesto de Cristo na cruz já pagou o preço do perdão do teu pecado. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer que pecou, mas não diante do homem. Não se humilhe para o homem, né? Diante de Cristo, né? Vá lá, glória a Deus, peça perdão para Cristo. Agora, se você necessita também pedir perdão para o irmão, porque você talvez denigriu a imagem do irmão, ou falou dele algo que não procede, ou precisa ali perdoar, ou se perdoar a si mesmo, perdoe a si mesmo, peça perdão para quem é necessário pedir e principalmente para Cristo. E diga para ele que você se arrepende e peça perdão. O teu perdão já foi pago o preço na cruz. Jesus já pagou o preço, né? Glória a Deus. Pedro se arrependeu amargamente e se converteu. Então veja, aleluia, o perdão, quando a gente reconhece que errou, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, gera arrependimento.
E quando a gente se arrepende, a gente ali na mesma hora, instantaneamente é perdoado, porque já foi pago o preço. O preço pelo teu pecado já foi pago. Basta você reconhecer que errou. Basta você reconhecer que precisa pedir esse perdão, né? Seja para Cristo, porque nós precisamos reconhecer diante dele que pecamos, que erramos. E também, se necessário, pedir perdão para o irmão, peça perdão, né? Ah, Cláudia, mas quem errou comigo foi a pessoa. Não importa. Desça você, peça perdão você. Porque o perdão é mais sobre quem pede do que quem recebe o pedido de perdão, né? Quando você pede o perdão, você está, glória a Deus, se purificando dentro de si mesmo. Você está, aleluia, abrindo o teu coração para aquilo que Cristo quer fazer na tua vida. Né? Quando você pede o perdão, você está sendo livre de um câncer, de uma enfermidade. Quando você pede o perdão, é você que está sendo abençoado. Por quê? Porque você está abrindo o seu coração e purificando ele, deixando ele limpo, né? Não guardando mágoas, não guardando ressentimentos, não guardando algo que, na verdade, apodrece. A falta de perdão apodrece até os ossos, apodrece o corpo, apodrece a mente. Sabe? Então, quando você reconhece e pede perdão, você é perdoado automaticamente pelo céu. É Bíblia isso. Glória a Deus. Então, que nessa manhã você venha receber essa palavra e entender que as provas vêm para que verdadeiramente nós nos convertamos a Cristo. Para que verdadeiramente haja uma conversão genuína dentro do nosso coração. Então, se você está sendo provado, se você está passando pela moinha, se você está passando pelo fogo, se você está passando pelas águas, não importa qual seja o deserto, o vale que você esteja, entenda uma coisa, é para que haja um arrependimento e, consecutivamente, aleluia, glória a Deus, uma verdadeira conversão a Cristo. Então, se você tá na prova, tá sendo provado, é porque Cristo está produzindo em você algo que você precisa obter, algo que você precisa ter. Então, a prova não é para matar, não é para humilhar, não é para condenar. A provação é para a aprovação do céu. É para que você seja aprovado, para que a mão de Deus, aleluia, se levanta a seu favor. Amém? Glória a Deus, receba essa palavra nessa manhã, que a palavra venha tocar o teu coração e você venha entender, aleluia, que a prova, aleluia, produz arrependimento, produz, aleluia, um verdadeiro, aleluia, convertimento a Cristo. Uma verdadeira conversão. Amém, vasos? Receba, em nome do Senhor Jesus, essa palavra nesse dia de hoje, para honra e glória do Senhor. Fica com Deus, na paz do Senhor Jesus.